Esta aula tem como objetivo tentar explicar o que é história e como esta área de conhecimento é produzida e principalmente para o que serve. Vamos a ela? As pessoas deixam muitos vestígios de sua presença em determinado lugar e em determinada época. Documentos pessoais, fotografias, objetos, roupas, cartas, livros, depoimentos, pinturas, entre outros. Com qualquer fonte histórica em mãos, o historiador poderá fazer várias perguntas. Quem o fez? Quem usava? Como usava? Fonte histórica é todo vestígio da vida humana utilizada pelo historiador. Os vestígios se tornam fonte histórica a partir do momento em que o historiador os estuda. Por meio destas fontes, o historiador consegue fazer pontes entre passado e presente. Durante o século XIX, as principais fontes ou documentos históricos utilizados pelos historiadores eram os textos escritos, sobretudo de origem oficial, emitido pela administração do Estado, certidões de nascimento, atestados de óbito, acordos diplomáticos, cartas entre governantes, leis, normas jurídicas e etc. Naquela época, os historiadores valorizavam bastante estas fontes escritas. Além disto, muitos deles pensavam que havia uma verdade absoluta sobre o passado. Partindo da pesquisa e do estudo, buscavam fornecer uma versão única e definitiva de um acontecimento. Esta era a chamada história positivista. Hoje, os historiadores não acreditam mais na construção de uma verdade absoluta. Eles consideram a existência de várias versões para um só acontecimento. Afinal, cada um que tenha participado de um evento tem a sua visão particular a respeito dele. Imagine que alguém peça a você para escrever sobre o que aconteceu na semana passada na sua escola. Agora imagine isso sendo pedido a todo mundo da escola. O que cada aluno, professor ou funcionário da escola iria dizer? Que documentos você reuniria? Quantas versões de cada acontecimento surgiriam? Todas as versões podem ser aceitas dependendo do aspecto que eu, enquanto historiador, investigue sobre o passado. Por exemplo, se o meu interesse é saber como os alunos bagunceiros enxergavam seus professores, não me interessa qual a veracidade do que esses alunos dizem, mas sim a maneira com que eles descreveram a realidade, dependendo das suas vivências e necessidades do momento. Se o historiador tiver de recontar como foi uma greve, ele terá de recuperar a versão dos patrões, a versão dos operários e das pessoas que acompanharam os acontecimentos. No lugar da verdade absoluta, hoje a história reconhece que há muitas perspectivas. Todas são parciais porque mostram a visão de cada grupo, mostram como cada um olhou a mesma situação e a avaliou a partir de seus critérios e interesses. Essa mudança de perspectiva provocou uma reviravolta no estudo da história. Em vez de estudar os acontecimentos apenas de acordo com a visão das elites ou daqueles que escreviam os documentos oficiais, outros personagens foram valorizados: os operários, as mulheres, as crianças, os escravos e os indígenas. As vozes desses novos personagens aparecem em muitos tipos de fontes além das escritas: desenhos, pinturas, fotografias, lendas e crenças transmitidas oralmente de geração a geração. Tudo e todos passaram a ser importantes para produzir conhecimento sobre o passado. Para realizar o seu trabalho, o historiador precisa recorrer ao saber elaborado por vários pesquisadores, muitos deles dedicados a outras áreas do conhecimento, como a arqueologia, a antropologia, a sociologia, a geografia, a economia e várias outras. Por exemplo, o historiador que pretende estudar a vida das populações nativas da Oceania recorre aos estudos feitos pelos antropólogos sobre as línguas faladas por esses povos, as crenças e os rituais religiosos, os costumes ligados ao casamento, o aprendizado das crianças e outros aspectos da vida. Existe assim uma interdependência entre o trabalho do historiador e o de outros pesquisadores. Perceba, a história, como todas as outras áreas do conhecimento, não está isolada. Ela faz parte de um todo cujo objetivo é estudar o ser humano e sua vida ao longo do tempo. O conhecimento histórico nos permite entender melhor o passado e afirmar que as coisas nem sempre foram do jeito que são, ou seja, é através do passado que compreendemos o presente. A história é a ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço, procurando conhecer as transformações que acontecem ao longo do tempo, assim como os aspectos que, mesmo com o passar deste, permanecem semelhantes. Dependendo do local, os costumes se mantêm. Uma vez que a história contribui para a compreensão das sociedades, procura entender as relações que os seres humanos estabelecem entre si em diferentes épocas.
É a partir do estudo de história que aprendemos como as pessoas que viveram em outros períodos e lugares agiam no seu dia a dia. Os principais conceitos para o desenvolvimento dos estudos históricos estão na sociedade, cultura, trabalho, política e economia. Quando falamos em sociedade, estamos nos referindo a um conjunto de pessoas que convivem em um determinado espaço, que seguem as mesmas regras e que compartilham valores, costumes, línguas, entre outros. A cultura é transmitida de geração em geração por meio dos grupos sociais a que estamos ligados. De modo geral, é a família que nos transmite os primeiros valores culturais, depois a escola, os círculos de amizade, trabalho e daí por diante. Se pararmos para observar, percebemos que a maioria dos elementos que fazem parte da nossa vida são resultado do trabalho humano. A política pode ser entendida como a ação de organizar e de administrar uma sociedade, sendo a capacidade humana de estabelecer um governo. A economia é a maneira como a sociedade se organiza para produzir os bens que atendem às necessidades humanas. A história, nesse caso, é o estudo tanto do passado quanto do presente. Os acontecimentos do passado são importantes quando eles ajudam a entender o presente. Exemplo claro disso é a necessidade de estudar a história da África no Brasil, devido à influência do povo originário deste continente sobre a cultura e a composição étnica de nosso país. Então é isso, pessoal. Façam anotações e tirem dúvidas com os professores sempre que acharem necessário. Até a próxima!